Todas as fotos, nenhuma delas tem identificação de paciente. Claro. Essas fotos são de pacientes que me procuraram com essa doença no consultório. E eu no consultório, quando eu recebo pacientes com doença de Peyronie, eu faço um teste de ereção fármaco-induzido. Esse é o TEF. O que é isso? O paciente vem com Peyronie, muitas vezes ele não traz fotos do pênis em ereção. E o que eu faço? Eu coloco ele numa salinha reservada. Nessa salinha eu deixo ele numa maca bem confortável, coloco um lençol, faço uma pequena injeçãozinha no pênis com uma droga vasoativa que proporciona a ereção, ativa a ereção do paciente. Ele assiste um filme erótico da sua preferência numa tela que tem nessa sala. Isso ajuda para que a ereção ocorra. E depois de uns 10, 15 minutos eu volto para a sala e checo como está a ereção. Né? E daí eu consigo fazer essas fotos que eu estou apresentando para vocês aqui. E também faço um pequeno vídeo para ver em todas as dimensões como é que está o defeito, como é que está essa anomalia, como é que está essa tortuosidade. Tá. Porque com essa imagem, ao vivo, que eu, médico urologista, vejo do paciente, eu consigo bolar um plano, uma estratégia para poder oferecer o melhor tratamento para o paciente. Às vezes, o paciente, além de ter o pênis torto, ele tem um acinturamento, que se chama efeito ampulheta. Ele fica mais estreito onde é a placa, onde é essa fibrose. É uma fibrose? É uma fibrose. Tá. Isso aí, pra quem, a gente tava falando disso antes, pra quem acha que, o meu pênis é torto. Não é pênis torto. Sim. Não é aquela, não é aquele... É bastante torto. É bastante torto e tem uma diferença de você nascer assim e de adquirir isso, certo? Sim. Poucos homens adultos, na idade adulta, têm o pênis completamente reto, sem um pouquinho de tortuosidade. Tá. A maioria dos homens tem ele um pouquinho torto. Só que essa tortuosidade, ela só é importante, ela só atrapalha quando ela tem mais do que 30 graus. Então, existe o congênito, que são aqueles rapazes jovens que já desde a infância têm o pênis torto. Não é doença de Peyronie, ele sempre foi torto. E esses pacientes também, quando começam a sua vida sexual, ali pelos 15, 16, 18, 20 anos, eles começam a se incomodar com isso, porque essa angulação mais de 30 graus, que às vezes é 90, além de provocar um problema estético, cosmético, pode atrapalhar na hora do coito, porque se o pênis tem mais de 30 graus de tortuosidade, ele atrapalha na hora da relação, às vezes para o paciente, às vezes para a parceira. Sim. Né? E isso aí realmente é uma coisa que deixa o paciente muito abalado. Sim. Eu tive um caso que foi muito interessante, faz uns 2 anos. Posso contar todo o caso, Thiago? Pode contar, claro. Era um rapaz de uns 20, 21 anos, de Santa Catarina. Ele tinha um irmão mais velho e eram 2 filhos do casal. E o filho mais velho sempre teve uma vida normal e o guri mais novo também, até seus 14, 15 anos também iguais, tudo normal. Daí o guri passou na faculdade, né? Tava na faculdade e da faculdade em diante o guri mudou. Ele começou a ficar diferente do irmão mais velho. E os pais começaram a ficar um pouco preocupados, que o guri não falava muito, era muito embotado, muito tímido, não se relacionava. Na faculdade não ia nas festas da turma. E ofereceram pro guri, vamos botar o nosso filho numa psicóloga. Sim. E levaram na psicóloga. Né? E depois de 1 ano de tratamento psicológico, a psicóloga chamou os pais no consultório dela e disse o seguinte: pessoal, o fulano não tem nenhum problema psicológico. O fulano tem um pênis bastante torto, que quando ele estava no início da faculdade, ele foi tentar ter uma relação sexual com a sua parceira, uma colega, e quando ele se despiu e estava em ereção, ela começou a rir do pênis dele. E isso abalou ele completamente. E depois disso ele nunca mais foi o mesmo. E não deve ter conseguido nem se relacionar com outras pessoas. Sim, porque era quase 90 graus o pênis do paciente. E para baixo, que é a tortuosidade pior que tem. A tortuosidade para baixo é a que mais atrapalha. A para cima, a dorsal é a que menos atrapalha. A para o lado, lateral, atrapalha razoavelmente. Mas aquela para baixo é a que mais impossibilita o coito. 90 graus para baixo. Pra baixo. Isso, a
A cirurgia, porque tem como arrumar. Sim, esses pacientes, a única saída, o único tratamento é fazer cirurgia para correção, para fazer um desencurvamento do pênis. A gente tá falando de congênito, né? Peroni também. É parecido a cirurgia? Porque... Sim, a resposta é sim. Porque a do Peroni é uma fibrose ali por causa de uma lesão. Uma lesão. A outra, ela nasceu daquele jeito. Exato. Vai ser mais ou menos parecido. A cirurgia é bastante parecida. Na cirurgia de pênis torto congênito, nos últimos anos, está cada vez menos se usando enxerto. Se está cada vez mais fazendo cirurgias de plicatura, que é mexer no lado maior. Para fazer pequenas plicaturas, pequenas incisões no pênis e depois pontos para fazer essa retificação dessa forma. Para ele voltar. E não mexer no outro lado do pênis. Caramba, sim. Já no Peroni a gente muitas vezes usa enxerto, quando é uma curvatura bastante acentuada. Daí a gente vai na região da placa, incisa a placa, solta a placa, abre-se um espaço ali e a gente preenche esse espaço com enxerto. Enxerto de... não... Pode ser tecido do próprio corpo, pode ser da crura do próprio pênis que está embutido lá embaixo, perto da região perineal, entre o escroto e o outro. Abre embaixo, tira de lá. Pode ser retirado de fáscia do abdômen, naquela camadinha dura que está junto dos músculos no abdômen. Pode ser retirado também de mucosa oral. Pode ser utilizado tecido heterólogo, que são enxertos de outros tecidos, como o que eu uso, que é pericárdio bovino. Existe nos Estados Unidos também o pericárdio humano, que no Brasil a lei ainda não permite a gente utilizar. Então a gente utiliza o pericárdio bovino, que é aquela camada que tem externa do coração, que eles retiram de coração de boi e preparam esse tecido, guardam ele em formol e a gente usa esse tecido para colocar ali naquela área da placa que a gente abriu. Esse enxerto não é específico pro pênis. Não, mas é um enxerto. Sim, para vários lugares no corpo. Por exemplo, o coração também se utiliza.